Os dias que antecedem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, costumam ser tensos para a maioria dos candidatos. Mas este ano, a tensão foi ainda maior com a ocupação das escolas e instituições de ensino em todo o país. Os protestos de alguns estudantes contra a reforma do ensino médio e contra a PEC que limita os gastos públicos por pouco não cancelaram o exame em todo o país. O Ministério Público do Ceará chegou a pedir o cancelamento do Enem 2016, depois que o Ministério da Educação anunciou que as provas seriam adiadas nas escolas ocupadas. O pedido foi negado pela Justiça do Estado. Nesta sexta-feira, um dia antes do exame, o MEC e o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, bateram o martelo. Anunciaram que o exame foi suspenso em 364 instituições que foram ocupadas durante as últimas semanas em todo o Brasil. Isso quer dizer que 240.304 alunos serão prejudicados. Aqui no Distrito Federal, a prova do Enem ficou suspensa em 10 escolas, ainda que tenham sido desocupadas durante a semana, ou seja, 8.104 candidatos inscritos em Brasília não vão fazer as provas neste fim de semana. O ministro da Educação confirmou a nova data de aplicação das provas para quem ficou de fora do exame, dias 3 e 4 de dezembro. A missão do Ministério da Educação hoje é transmitir tranquilidade. Nós estamos aí requisitando o melhor aparato possível de segurança para que os estudantes que queiram fazer as provas, eles possam acessar os locais onde elas serão aplicadas de forma a garantir a tranquilidade adicional aos estudantes que estarão se submetendo ao Enem em 2016. A última escola a ser desocupada no Distrito Federal foi o Centro de Ensino Médio 2 do Gama. Os alunos resolveram sair de forma pacífica depois da ordem judicial de desocupação. Na quinta-feira, os estudantes que ocupavam o Centro Educacional Gisno, na Asa Norte, também deixaram o colégio pacificamente. No total, 12 escolas foram tomadas por manifestantes desde outubro. Já os prédios da Universidade de Brasília ainda estão sob domínio dos manifestantes. Candidatos aproveitam as últimas horas antes do Enem para reforçar os conhecimentos. Professores de um colégio particular na Asa Sul fizeram um aulão para cerca de 400 alunos, incluindo estudantes da rede pública. Quem vê esse pessoal aí fantasiado em clima descontraído, com risadas e animação, nem imagina que o assunto aqui é sério e muito importante. Por baixo dessas fantasias estão professores que fazem de tudo e abusam da criatividade para garantir que os alunos estejam preparados na hora de encarar o Enem. Agora é a hora de fechar mesmo, fechar alguns conteúdos que são importantes para o Enem, mas de forma mais tranquila, de forma mais descontraída, mostrando para os meninos aquilo que é mais importante, de uma forma que realmente faça com que isso fique marcado para eles, para a formação humana deles mesmo. Esta sala de cinema foi transformada em uma sala de aula. Nada de papel ou caneta nas mãos. De um jeito bem descontraído, estudantes aprenderam como lidar com o bicho-papão do exame, a redação. É interessante que, à medida que ele recebe a prova, ele dê uma olhadinha nos textos de apoio, nos textos motivadores que estão ali, dê uma olhadinha na proposta, para ele já começar, à medida que ele for fazendo a prova, ele vai lá fazer a prova, e à medida que ele for fazendo a prova, ele já vai elaborando a sua tese. Estas são as últimas horas de lembrete. E o segredo para uma boa prova? No primeiro dia são 4h30 de prova, no segundo dia 5h30 de prova. É um batidão muito puxado e o aluno precisa se centrar, precisa estar tranquilo no momento da avaliação. Então a concentração, o foco e a tranquilidade são elementos que fazem com que o aluno tenha sucesso, com certeza, no Enem. Tranquilidade na prova, respira fundo e presta bastante atenção no que está sendo estudado ali. A ideia da aula cinema foi bem aceita pelos estudantes. Apesar de estar nervosa, eu estou confiante que o que a gente sabe é o que vai cair. É a prova que vai definir a minha vida, então pronta posso não estar, mas eu sei que vou fazer essa prova com o melhor que eu conseguir.
Amanhã e domingo, os candidatos do Enem vão enfrentar uma maratona de quase 6 horas de provas. Para garantir a concentração e a energia, especialistas recomendam uma boa alimentação. A repórter Camila Lopes está ao vivo com um nutrólogo e conta pra gente quais são os alimentos recomendados para garantir a disposição durante o exame. Oi, Camila. Boa noite, Carol. Já vou passar a pergunta para o Osvalmir Sai da Silva, que é nutrólogo, e ninguém melhor que ele para responder essa pergunta, né? Boa noite. Quais são aqueles alimentos que são recomendados para esses dias de prova, né? São quase 6 horas de prova. Boa noite. Bom, nós temos que pensar primeiro em não passar mal. Né? Então vamos comer coisas mais tranquilas, mais leves, levar para o dia da prova uma castanha, algumas nozes, até amendoim, se não tiver, porque fica mais tempo satisfeito e não pesa tanto. Levar uma fruta, né, para poder dar uma subida na glicose, para melhorar um pouco o seu cérebro e, claro, se hidratar bem, pensando sempre em água o tempo todo. Em relação àquela alimentação um pouco mais pesada, às vezes a pessoa fala, vou ficar 6 horas ali sem comer nada, antes de sair de casa já vou garantir. Tem que tomar cuidado. Bastante, não vamos inventar, hein? Senão a prova vai perder tudo. Evitar, pelo menos no sábado, né, a feijoada. Isso não. Vamos comer o básico, ficar com seu arroz e feijão em pouca quantidade também, para não ter a sonolência, um frango grelhado, uma saladinha para ficar melhor. Isso vale também para a noite anterior, tanto de hoje quanto de amanhã, né? Porque pode causar os reflexos só no outro dia. Né? Isso mesmo, a gente tem que cuidar, principalmente com alimentos gordurosos, né? Evitar no dia também, por exemplo, chocolate ao leite, né? Que tem muita gordura, o leite pode dar algum problema, às vezes uma diarreia e a pessoa perder tudo o que ela estudou, né? E sem contar também, tem ali a água, né? Tem o tempo todo de se manter hidratado. O tempo todo, ainda mais aqui, a gente esperando 32 graus pelo menos de temperatura, então sempre pelo menos 500 ml de água e cuidar quem tem hipotensão, a pressão baixa, sempre levar às vezes um salgado, um biscoito salgado para subir um pouco a pressão e se hidratar bem. Isso todos nós devemos fazer. Tem que tomar cuidado que no dia já tem aquele nervosismo, aí o corpo já começa a responder. Então, como o senhor falou, nada de inventar alimentação leve e não comer coisa diferente. Né? Bem isso. Fica com a comida da mãe mesmo, em pouca quantidade, toma um café no dia tranquilo, dá uma revisada e vai bem na prova. É isso aí, Carol. A gente está aqui torcendo para todo mundo se sair bem e nada de inventar, gente. Boa noite. Tá bom, Camila. Obrigada. Agora vamos falar de saúde. A emergência do Hospital de Braslândia continua fechada. Ontem, a Vigilância Sanitária interditou o local por superlotação e condições precárias de higiene. A orientação é que os pacientes procurem outros hospitais da rede. Veja. A interdição feita pela equipe da Vigilância Sanitária é parcial. A partir de agora, as áreas de cirurgia geral e clínica médica da emergência estão com o serviço suspenso. Juntos, os setores atendiam diariamente uma média de 217 pacientes. Com a restrição, apenas pacientes que já estão internados e os que chegam em estado grave conseguem atendimento. Nesta sexta-feira, quem procurou a unidade teve que voltar para casa sem consulta médica. A situação é que eu estou muito doente, né? Dor de cabeça, tosse seca, dor no peito, corpo fraco e tudo. E eles não atendem a gente, não atendem ninguém. A gente já tem mais de hora que está aqui esperando, aguardando ele com muita dor. E no momento até agora ninguém atendeu a gente. Não há prazo para que os trabalhos voltem ao normal. A medida foi tomada depois que uma equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária recomendou a suspensão do atendimento no pronto-socorro na tarde dessa quinta-feira. Lá, os fiscais encontraram condições precárias de higiene, falta de funcionários e superlotação da emergência. A direção do hospital orienta que a população procure outros hospitais em busca de atendimento. A gente não deve atender mais a pacientes de baixa gravidade, com pacientes classificados em azul e verde. Então, esses pacientes estão sendo orientados a procurar outros hospitais da rede, como, por exemplo, a UPA de Ceilândia e os outros hospitais da rede que dão suporte para a gente. Os problemas no local são antigos. Em julho, a gente mostrou que, por falta de lençóis, servidores estavam usando jalecos para forrar as macas do pronto-socorro. A nossa equipe de reportagem também encontrou outra situação precária. Além da superlotação da emergência, o vestiário dos servidores estava interditado porque havia risco de desabamento. Na época, a direção da unidade disse que havia interditado os banheiros. A direção admitiu ainda que o alojamento oferecia riscos e que aguardava o resultado de um laudo da Nova Cap para começar as obras.
O Hospital de Braslândia é um hospital projetado desde 1976 para atender uma população de 20 a 30 mil habitantes de Braslândia. Hoje a gente atende 65 mil pacientes de Braslândia e mais a região do entorno, em torno de 500 mil pessoas. Então é um hospital realmente que está sobrecarregado. Vamos mudar de assunto. Amanhã tem corrida no projeto Kart Social no cartódromo que fica ao lado do Cine Drive-In. Para participar do evento, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis. Mais cedo, a nossa equipe foi conferir a preparação para essa corrida solidária. Veja. Corre daqui, ultrapassa dali, uma pequena pausa para os ajustes. Foi assim amanhã de alguns pilotos que vão participar da corrida solidária. Mas quem vai ganhar essa disputa é a instituição Santa Clara, que ajuda crianças carentes da cidade estrutural. Todo o alimento arrecadado vai ser doado. Nós tivemos essa ideia inicialmente de fazermos um campeonato entre amigos, né? Uma coisa para a gente celebrar a amizade, mas ao mesmo tempo com um cunho mais social. Então, essa ideia da gente trazer uma meta ao final do campeonato de arrecadar uma quantidade de alimentos que nós estipulamos como 1 tonelada. Tem pilotos de todas as idades correndo na pista. E eles estão prontos para mais um dia de muita emoção. São 3 baterias de 20 voltas para cada categoria. E no final das corridas vão fazer a somatória dos pontos e o piloto que fizer mais pontos é o campeão da etapa. Vai ser bem legal a corrida, é muito emocionante. A presença de todos é importante para que a meta de 1 tonelada de alimento seja alcançada. Um campeonato aberto para todos que tiverem interesse de participar, estar junto com a gente. Estão todos convidados. A gente pede 2 quilos de alimento, né? Justamente se a gente faz um cálculo simples, né? A gente vai juntar aí 100 a 150 quilos aqui. Se a gente conseguir trazer 100 pessoas para cá, cada uma doar 2 quilos, a gente praticamente bateu a meta. Lembrando que a corrida é neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Cartódromo de Brasília. A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus tratos contra uma cadela da raça Pitbull. Um laudo veterinário aponta indícios de que o animal teria sido violentado pelo dono lá no Núcleo Bandeirante. A repórter Camila Lopes volta ao vivo com outras informações pra gente. Camila, essa cadela foi resgatada, hein? Onde foi? Foi sim, Carol, na própria segunda-feira, e ela está com a dona de uma ONG que cuida de animais. Carol, o laudo apontou que essa cadela estava com as orelhas machucadas e também mostrou que ela teve as mamas cortadas. E essa história é ainda pior, Carol. Ela tem sinais de violência sexual e também mostrou que ela tem cicatriz que poderiam ter sido causadas por queimaduras. Uma história realmente que choca, Carol, porque é um animal, né? E a gente vê um ser humano fazendo isso. Realmente é revoltante, Carol. Volto com você. Com certeza tem que ser investigado. Obrigada, Camila. Tiroteio no Paranoá. 2 bandidos tentaram assaltar um restaurante na Avenida Comercial. Um cliente reagiu e baleou um dos assaltantes. Na troca de tiros, o dono do estabelecimento também foi atingido. E em Ceilândia, um policial militar levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo. Ele está internado em estado grave, segundo a PM, no hospital de base. Quem tem mais informações é o repórter Rodrigo Nunes. O crime ocorreu em frente ao comércio da QNM6 de Ceilândia Norte. O sargento da Polícia Militar, Pedro Gonçalves Pereira Neto, foi abordado pelos bandidos logo depois que saiu do banco, que fica aqui próximo. Os ladrões teriam achado a arma dele e aí supostamente mandaram ele correr. Neste momento, atiraram na cabeça dele. Outras 2 mulheres que passavam pelo local também foram atingidas, uma na perna e a outra nas costas. O sargento da Polícia Militar tinha dado entrada na aposentadoria nesta sexta-feira. Um herói e uma grande fatalidade. No dia que assina o requerimento para justa aposentadoria, ele é vítima dessa bandidagem que se esconde através do Estatuto da Criança e do Adolescente, se esconde através das audiências de custódia e se esconde através do manto da imputabilidade. Então eles acham que nunca vão pagar pelos seus crimes. A Polícia Militar informou que um suspeito de 26 anos foi preso e um menor apreendido em Ceilândia. Quer renovar o visual da casa sem gastar muito? Então a dica é procurar as lojas de decoração de interiores que vão participar da Black Friday. Nossa equipe de reportagem foi conferir as tendências que deixam os ambientes mais elegantes.
Quem não quer virar o ano de casa nova e nem precisa necessariamente mudar de endereço. Às vezes, uma repaginada já faz toda a diferença. Uma oportunidade para dar aquele toque moderno é a Black Friday. Neste shopping, voltado todo para decoração de interiores, mais de 30 lojas vão participar do grande dia de desconto. Todo o segmento, de colchões a móveis planejados, decoração, os descontos vão variar de 40% a 70%. Mas quem pensa que para mudar a cara da casa tem que fazer uma grande reforma está enganado. Essa arquiteta explica que a tendência agora são ambientes mais sóbrios e que as mudanças, até de cores, ficam por conta de pequenos detalhes. A gente encontra assim o espaço bem neutro, bem aconchegante, e aí a gente pega um objetozinho, um detalhe, que é a almofada, um puff, uma luminária, e coloca uma cor, porque as cores elas vão se renovando todos os anos. Reaproveitar objetos da casa que já não estão mais em uso também é uma boa opção. As pessoas têm explorado muito a criatividade, no sentido de pegar coisas que tinham outra finalidade, transformar em luminária, objeto de mesa. O consumidor só não pode esquecer de fazer uma pesquisa antes de comprar. É o que vai fazer a diferença para garantir um bom desconto na Black Friday. É interessante o consumidor pesquisar antes, não só aqui, como em lojas de rua, outros shoppings, pesquisar bastante e na hora para ver se esses descontos realmente estão sendo aplicados, Veja a seguir a distribuição dos 500 quilos de alimentos arrecadados durante a Pink for Life Run. É no próximo bloco do Band Cidade. Até já.